Você já reparou que, quando uma mulher te ignora, o silêncio dela faz mais barulho do que qualquer grito? É como se de repente você deixasse de existir. E o pior, quanto mais você tenta se explicar, quanto mais você tenta mostrar que não fez nada de errado, mais ela se afasta. E é nesse exato momento que a maioria dos homens comete o maior erro da própria reputação. Mas hoje, você vai aprender o que Maquiavel diria para fazer quando uma mulher te ignora. E aviso, a estratégia é tão poderosa, tão desconfortável para o ego dela, que a maioria não está preparada para enfrentar um homem que age desse jeito. Respira fundo e vem comigo. Todos nós já passamos por isso. Você manda uma mensagem sincera, educada, e ela visualiza. Não responde. Some. E o seu cérebro cria um terremoto de perguntas. Será que ela não gostou de mim? Será que eu falei demais? Será que fiz algo errado? Mas Maquiavel escreveria outra coisa. O homem que deseja respeito não deve mendigar atenção. Hoje você vai entender por que a ignorância dela não é o fim, é o teste. E só passa quem sabe jogar o jogo sem se perder. 1. Primeiro princípio maquiaveliano. A raridade cria valor. Há um detalhe silencioso que destrói a autoridade emocional de qualquer homem. E quase ninguém percebe quando está cometendo esse erro. É quando ela te ignora. E você, num reflexo quase automático, corre para preencher o vazio que ela criou. Responder rápido demais. Explicar o que não precisa ser explicado. Pedir desculpas pelo que nem foi erro. Se justificar para alguém que nem está se justificando para você. É nesse pequeno gesto, quase invisível, que muitos homens entregam sua coroa sem perceber. Porque quem corre atrás da validação está sempre atrasado no próprio valor. Maquiavel dizia que o verdadeiro poder não está no ataque, mas no controle da própria presença. A presença é o seu campo magnético. É o que você representa quando aparece. E, principalmente, o que você representa quando não aparece. Algo raro desperta curiosidade. Algo raro exige esforço. Algo raro cria respeito antes mesmo de falar uma palavra. E sabe o que ela pensa quando te ignora e você continua totalmente disponível? Ele precisa de mim mais do que eu preciso dele. A partir daí, a dinâmica muda. O jogo emocional inclina para o lado dela. E por mais que você seja um homem bom, leal, honesto, a sua boa intenção vira um perfume borrifado demais. Perde impacto. Se ela te ignora, o pior movimento é tentar compensar a ausência dela com mais presença sua. Em outras palavras, você se torna barato, previsível. E tudo que é previsível deixa de ser desejado. A partir de hoje, você precisa transformar sua atenção em algo precioso. Não é para virar pedra, nem para fingir indiferença. É para aprender a proteger a própria energia como um rei protege seu próprio território. Sua resposta não deve vir da ansiedade. Sua presença não deve vir da carência. Seu valor não deve ser entregue como brinde. A sua atenção precisa ficar mais cara, não para punir alguém, mas para educar o mundo sobre quem você é. Porque quando você se entende como raridade, o mundo se ajusta. E quem realmente vale a pena, percebe. 2. A estratégia do silêncio que desarma o ego dela. Quando uma mulher te ignora, ela não está apenas apertando um botão. Ela está testando um roteiro emocional que já viu funcionar inúmeras vezes. É quase um reflexo social. Se eu recuar, ele avança. Se eu sumir, ele aparece. Se eu der silêncio, ele me entrega atenção. A maioria dos homens cai exatamente nesse enredo, como figurantes que repetem a mesma fala. Eles insistem, explicam, cobram, fazem perguntas. Ou seja, confirmam o que ela já esperava. Mas Maquiavel, se estivesse sentado ao seu lado agora, murmuraria algo simples e poderoso. Destrua a previsão, e você domina o tabuleiro. Porque o que realmente desestabiliza o ego de alguém não é o confronto, é o inesperado. Ela te ignora, e você não reage. Ela some, e você não se apressa. Ela cria distância, e você não tenta preencher com desespero. Você faz o movimento mais raro, mais elegante e mais incompreendido. O silêncio. Não é ausência infantil, não é orgulho ferido, é autocontrole, é maturidade emocional.
É a capacidade de não responder ao estímulo só porque o estímulo existe. Quando você não envia aquela mensagem impulsiva, quando não tenta justificar algo que você nem deve justificar, quando não faz a pergunta que entregaria insegurança, você quebra a narrativa dela no meio. O silêncio vira um espelho colocado bem diante do ego dela. E a mente, que antes estava tranquila no trono da previsibilidade, começa a girar. Por que ele não respondeu? Por que ele não insistiu? Será que ele está ocupado? Será que ele perdeu o interesse? Será que ele encontrou alguém melhor? O jogo muda porque você não seguiu o script. A ausência bem calculada é uma arte. É uma disciplina interna que separa os homens que reagem dos homens que escolhem, os que têm medo de perder, dos que sabem que também podem ser perdidos. E é justamente essa consciência rara, essa postura silenciosa e firme, que vira a chave. Ela para de conduzir o jogo emocional e começa a tentar interpretá-lo. A expectativa dela implode. O ego dela perde a estabilidade. Os homens que dominam essa habilidade não são frios, são inteligentes. Eles entendem que a resposta mais forte não é a palavra, é o espaço entre elas. Silêncio bem usado não é ausência, é presença elevada. 3. Ocupar-se para recuperar a soberania. Existe uma verdade que poucos homens entendem. O silêncio não é uma técnica, é uma consequência. Ele só funciona quando vem acompanhado de algo maior, a sua vida se movendo. Não adianta ficar calado por fora se por dentro você está sentado no mesmo lugar, olhando para o celular como quem espera a salvação. Isso não é silêncio estratégico. Isso é pausa ansiosa. E pausa ansiosa entrega poder. Agora, quando você se ocupa de verdade, quando preenche o próprio tempo com propósito, quando seus dias deixam de ser um deserto emocional e viram uma estrada em construção, aí sim o jogo muda. Treine, nem que seja para acordar a força que você esqueceu que tinha. Leia, para afiar a mente que o mundo tenta emburrecer. Trabalhe, não por obrigação, mas para erguer algo que carregue seu nome. Viva, porque a vida não espera ninguém terminar de sofrer. Quando um homem se coloca em movimento, a vibração dele muda. Não é papo espiritual, é algo concreto, quase físico. A postura muda, a respiração muda, o olhar deixa de pedir e começa a escolher. E mulheres sentem isso, como quem sente o vento mudar de direção. A energia de um homem que está crescendo fala mais alto que qualquer mensagem não respondida. É como se o mundo inteiro começasse a notar. Ele não está parado, ele está subindo. Maquiavel diria: o homem forte atrai alianças, o fraco as persegue. E é exatamente isso que acontece na dinâmica emocional. O homem inseguro corre atrás de atenção. O homem em ascensão recebe atenção. Não porque implora, mas porque inspira. Quando sua vida está em movimento, você recupera a soberania que tinha entregue sem perceber. Você volta para o próprio trono. E quando ela olha para você de novo, não encontra o mesmo homem de antes. Ela encontra alguém que seguiu caminhando, alguém que não precisou do afeto dela para existir. Alguém que entendeu que o valor não vem do olhar de uma mulher, mas do espelho interno que você constrói todos os dias. E isso, meu amigo, muda tudo. Porque quando você vira protagonista, ela sente. E quando ela sente, a dinâmica muda de lado. 4. Quando responder. E como responder. Quando ela finalmente volta a falar com você, existe um instante silencioso em que tudo pode se mover para cima ou para baixo. É nesse momento que muitos homens estragam o progresso que haviam construído. Eles voltam com sede, com ansiedade, com explicações acumuladas no peito. Querem mostrar que estavam disponíveis, querem provar que não ficaram chateados. Ou pior, querem cobrar aquilo que ela nunca prometeu. Mas um homem que entende sua própria força não entra nesse teatrinho emocional. Ele não transforma a conversa em tribunal. Ele não faz drama. Ele não busca reparação como se fosse vítima de um crime emocional. A postura certa é outra, muito mais elegante e muito mais rara, leveza segura. Você responde no tempo certo, nem cedo demais,
nem tarde demais. A mensagem é tranquila, simples, sem carência escondida nas entrelinhas, sem onde você estava, sem por que sumiu, sem achei estranho você não responder. Nada disso. Você responde como alguém cuja vida continuou vibrando, avançando, crescendo, com ou sem ela. Porque a mensagem secreta, mesmo que nunca escrita, é poderosa. Eu não parei minha vida porque você desapareceu. E essa frase, ainda que silenciosa, reorganiza a percepção dela. Ela percebe que você não perdeu o chão. Percebe que você não vive à espera de atenção. Percebe que sua energia agora é outra, mais centrada, mais madura, mais escassa. E, principalmente, percebe que ela não te controla. É isso que cria impacto. Não é a resposta em si, é o homem que existe por trás dela. A maioria das mulheres já conhece o comportamento previsível. O cara que reclama, que insiste, que se justifica, que tenta provar valor pela insistência. Esse é o padrão. Esse é o comum. Mas quando você responde com naturalidade, sem peso, sem necessidade, você prova algo muito maior, que você é um homem que se basta, que ela é bem-vinda, mas não necessária, que a sua vida não depende do retorno dela. E essa energia muda tudo, porque não há sedução maior do que a tranquilidade de quem sabe quem é. 5. O princípio final. O valor volta para quem não se abandona. No final das contas, essa história não é sobre ela. Nunca foi. É sobre você. Sobre a forma como você se trata quando ninguém está olhando. Sobre a postura que você escolhe quando a vida te provoca. Sobre quem você decide ser quando o silêncio bate na porta do seu ego. Porque existe uma verdade dura e libertadora. Toda vez que você reage com desespero, você se abandona. Você larga a própria mão para tentar segurar a dela. Você renuncia ao próprio valor para tentar comprar atenção. E nenhum homem fica de pé quando faz isso consigo mesmo. Mas quando você responde com calma, você se respeita. Quando você segue a vida, você se fortalece. Quando você foca em crescer e não em agradar, algo dentro de você se realinha, como se o seu eixo voltasse ao lugar. E quando um homem volta para si, o mundo inteiro percebe. O olhar dele muda, a postura dele muda, a voz dele muda, a energia dele é outra. E mulheres, mesmo as mais seguras, as mais orgulhosas, sentem isso sem que você diga uma única palavra. Maquiavel afirmava que o poder pertence ao homem que não teme perder. Não porque ele é arrogante, mas porque ele entende uma coisa simples e profunda. Quem não teme perder, nunca mendiga ser escolhido. E esse é o segredo que redefine sua vida afetiva, emocional e até profissional. Quando você deixa de se abandonar para agradar, você se torna inteiro. E um homem inteiro é impossível de ignorar. Ele não precisa provar nada, não precisa implorar nada, não precisa disputar atenção como quem disputa migalhas. Ele vive com propósito, vive com direção. Vive de um jeito tão completo, tão consciente, tão alinhado com a própria força, que passa a ser natural que as pessoas voltem, se aproximem, queiram, se interessem, porque no final, o valor sempre retorna para quem não se abandona. Sempre. Se você chegou até aqui, já percebeu. A ignorância dela não define seu valor. O que define é como você reage. Gostou do vídeo? Então deixe o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para receber mais conteúdos como este. E antes de ir embora, tem outro vídeo aparecendo na tela agora, que complementa perfeitamente tudo o que falamos hoje. Clique lá e continua comigo. Até o próximo vídeo.